Oi, Thiago. Oi, Abner. Sejam Olá, bem-vindos. bem? A apresentação deles, pessoal, vai ser um pouco diferente, vai ser em modo de perguntas, tá? Então, vocês podem ir mandando as perguntas ali, a gente também tem algumas perguntas, vocês podem ir mandando ali na live que a gente vai fazendo as perguntas para eles. Eu vou deixar eles se apresentarem, mas eles são do Ministério de Comunicação da Rede, né? Mas acho que vocês podem explicar melhor como funciona, o que vocês fazem, tá? Pode Hum. começar. Bom, boa tarde aí, Neia, pessoal, galera que está conectada. Eu sou líder de comunicação aqui da Rede, né? A gente chama de Creative Pastor, mas nada mais é do que eu gerencio, faço toda a gestão de comunicação aqui da igreja. Então, o pastoreio, a liderança, tudo que envolve a comunicação, desde que algumas igrejas não envolve isso, mas som, iluminação, vídeo, a equipe de comunicação, né, tanto os contratados quanto os voluntários, eu faço essa gestão, né? Então hoje eu estou muito mais na parte de gestão do que na produção, mas nessa época de pandemia aí está todo mundo trabalhando bastante na produção também, né? Mas meu papel principal é pastorear toda essa galera que envolve os contratados e também os voluntários aí da rede. Olá, boa tarde. Eu também trabalho aqui na Rede, na equipe do CATA, na parte de criação, e também coordeno a nova geração da nossa igreja, então, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, e pastoreio os adolescentes mais diretamente. E também tenho uma agência de publicidade, então minha formação é publicidade e propaganda. Então, hoje a gente tem uma agência que atende algumas igrejas e atende empresas também. Que legal. Aqueles dias quando eu falei com o Thiago, aí ele me falou assim... O teu áudio ficou baixo agora, né? Estão me ouvindo? Agora sim, aham. Tá. Eu falei com o Thiago aqueles dias, pessoal, sobre o workshop, e aí ele me falou assim: a gente está trabalhando muito aqui, como nunca. Então, conta um pouquinho como é que está aí esse tempo agora para vocês, como vocês estão se organizando. Depois a gente faz mais perguntas. Tá bom. Bom, desde que a gente parou de fazer os cultos ali presenciais, né, a gente teve que começar a produzir material online. A gente já tinha uma estrutura, já fazíamos os cultos aí online, mesmo presenciais, a gente tinha uma transmissão de culto online no domingo para a igreja toda, né, mas não tínhamos nada de kids e nem da nova geração. Então, diante disso, nós fizemos uma reunião e pensamos que nós deveríamos focar em as nossas produções, o nosso trabalho em algumas áreas. Então a gente resolveu fazer ter quatro focos, né? Primeiro, o culto de domingo, então a gente ia produzir material para o culto de domingo, ali louvor, pregação. O Kids, o material para o Kids, então a gente faz toda uma estrutura, né? Tem um roteiro, quase um programa de televisão aí para o Kids e também para a nova geração, juntando os adolescentes, jovens e os pré-adolescentes, né? Então o Abner também é o gestor de toda a nova geração, então ele que cria os roteiros, faz essa pré-produção, né? E a gente vai para a Sim. gravação tanto externa e quanto no nosso auditório, né? Então a gente tem isso é um programa semanal. Então o que a gente faz? A gente grava quarta, quinta e sexta. Quarta nova geração, quinta kids e sexta a gente grava o culto domingo. Então a gente tem aí quarta nova geração, a gente tem quinta e sexta vai para o ar do programa da nova geração. A gente grava o kids quinta. Então temos sexta e sábado para ir para o ar domingo e o culto de sexta temos sábado e só sábado para ir para o ar domingo de manhã, né? Então a gente tem essa Entendi. ultra Puxado, né? velocidade Em quantas pessoas vocês são no ministério? de comunicação contratadas, nós somos em quatro. Eu, o Tá. Abner, daí tem o Felipe, que trabalha com vídeo, inclusive acho que vocês conhecem, né? O Felipe Sim, Martins, que também trabalha com os pré-adolescentes, e temos o Jorge, que é um assistente nosso lá na comunicação também. que legal. Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre o tema que a gente pensou que seria importante para a gente falar, né, para a nossa galera, que é sobre identidade visual, né? Eu acho que a gente sempre vê, vocês são uma referência, né, para nós, assim, nessa área. Eu acho que a gente tem muito o que aprender, né, com o exemplo de vocês, como vocês uh, veem, como vocês lidam, como vocês trabalham. Então, a gente tem algumas perguntas aqui
Não sei se vocês querem fazer alguma introdução, mas a primeira pergunta é qual é a importância da identidade visual, né? E se vocês puderem explicar também um pouquinho o que é a identidade visual, assim, né? A importância e o que é. Uhum. Deixa eu só perguntar, quem que está quem está assistindo, né? São os líderes? São líderes, são das nossas igrejas. A gente abriu inscrição, né, para liderança, para quem tem interesse de aprender um pouco mais sobre o Ministério de Comunicação na igreja. Então, uma parte é a identidade visual, isso aí. E esse link está sendo disponível para outras pessoas, para no geral, né? Não, ele é privado para quem se inscreveu. Entendi. Então tá, beleza, show. Tá, então você começa aí. Bom, eu acho que a identidade visual, ela é a alma da sua organização, não tem jeito. Como nós temos uma identidade, né, como pessoas, e eu não estou falando do documento, né, estou falando de personalidade, de comportamento, de característica visual. Então, eu dei uma pinta aqui, próximo deles, faz parte da minha identidade. E as empresas e as organizações elas também precisam valorizar muito isso. A gente vem de uma era em que as empresas eram consideradas empresas, tudo muito automatizado, tudo muito automático. É o que a gente chama de hoje de Web 1.0. A gente vive hoje a questão da Web 2.0. As empresas e organizações elas são vistas como pessoas. Quem é a Magazine Luiza? A Magazine Luiza é a Magalu. É aquela personagem criado, a forma como ela comunica. Então, as igrejas, e trazendo para o nosso nicho, né, elas precisam construir a persona. Quando eu penso na igreja X, o que eu vejo? Eu vejo uma identidade jovem, uma identidade que passa seriedade, uma descolado. Então, essa identidade ela hoje é o nosso primeiro cartão de visita com o público. Né? Eles olham para a nossa identidade visual e isso comunica muita coisa. Isso comunica faixa etária, isso comunica inspiração de cor, por exemplo. Né? Então, vejo uma identidade visual preta, cinza, me remete ao agressivo, ao grosso. Eu vejo uma identidade visual com tons de rosa e azul, isso me remete ao bebê. Então, se eu tiver a oportunidade de mostrar uma arte para uma pessoa, o que ela vai ver da minha igreja, o que ela vai ver da minha organização através desse produto, né? Dessa aplicação que foi feita da identidade visual. E a gente precisa entender que a identidade visual ela contempla muita coisa. Talvez o maior erro de alguém que está criando uma identidade visual é achar que isso é um logo. Eu tenho um logo, então eu tenho uma identidade visual. O logo ele é a pontinha daquele iceberg da sua identidade visual, né? A sua identidade visual ela contempla as cores, ela contempla a forma de falar, a linguagem, ela contempla, enfim, várias coisas. Então, uma das maiores dificuldades hoje é que a pessoa ela quer ter identidade visual, mas na verdade ela quer um logotipo para colocar no boletim da igreja dela. Mas ela esquece que a placa do banheiro dela comunica a identidade visual da igreja. Ela esquece que as músicas que cantam no culto refletem a identidade visual dela. Então isso é um conjunto, né? As paredes que estão pintadas ou não estão pintadas, né? A cadeira que está quebrada, então o estacionamento que está cheio de mato, sabe, a cerca que está destruída. Então, tudo isso faz parte da identidade visual, não é só a questão daquilo que a gente coloca na rede social, né, ou publica no nosso Instagram. Que hoje a gente acontece muito isso, a gente lida com empresas, né, do ramo de alimentação, por exemplo, e aí a foto é linda nos feed, mas quando o cara chega lá, a cadeira é ruim, o cenário não tem nada a ver com aquele produto que eu vi, o atendimento, né? O atendimento é horrível, então cara, peraí, eu me inspirei nisso aqui, eu vim atrás disso daqui. Então, a gente vê a importância de como uma imagem, ela reflete um monte de coisas por trás. Eu vejo um produto muito bem feito, eu imagino que o atendimento é ótimo, eu imagino que o ambiente é limpo, mas calma, eu só vi a foto do hambúrguer, eu não vi isso tudo, mas isso me remete a muita coisa. E hoje isso é fundamental nas igrejas. Talvez a primeira porta de entrada do não cristão para a sua igreja, para a sua organização, para ele participar ou não do convite que você vai fazer, é como você mostra para ele quem você é, né? Muito legal, muito massa. Tem uma pergunta aqui que foi feita por alguém, designer, que ele trabalha um pouco com isso. Como seguir um padrão de identidade? Agora é mais a identidade visual da parte de artes mesmo, né? Como seguir um padrão de identidade visual para um evento ou série sem tornar o material produzido muito igual e sem sair da identidade definida?
Isso é um desafio, né? É um grande desafio, talvez um dos maiores desafios pós-identidade formada, né? A gente tem que entender isso, que a identidade visual ela contempla muita coisa. Então, quando a gente pensa numa identidade visual, a gente pensa em conjunto de cores que combinam com ela, a gente pensa num estilo de tipografia, né? Quais são as fontes que tem a ver, que quando a pessoa vai ver, ela não briga com o que eu criei de macro, né, para uma instituição. E a gente acaba debruçando sobre isso. Então, aqui na Red, por exemplo, quando a gente vai produzir alguma coisa, a gente tem o nosso pacote de fontes que é padrão. Isso aqui não pode faltar na arte. Então, se você entrar no nosso feed do Instagram, você vai ver que a data, horário e local, ela fica sempre no mesmo lugar com a mesma fonte. Até logo. Né? Até o próprio logo. A posição da logo. A gente tem um padrão de fontes. Então, até mesmo logos que são criadas de ministérios específicos, ela tem que ter a mesma logo. Mesmo que seja a mesma fonte. Mesmo que seja a fonte mais, sei lá, mais fininha ou mais grossa, mas é a mesma fonte, ela não muda, né? Então, a gente briga muito com isso aqui também. Então, acho que quando você cria esse pacote da sua identidade visual, né? Quais são as cores que vão dialogar com ela, quais são as fontes, que tipo de tipografia, que tipo de foto. São fotos mais espontâneas, são fotos mais produzidas. Quando você estabelece esses guarda-reios, né? Até onde eu posso ir com a minha identidade visual, isso facilita muito na produção das peças individuais, né? E a gente sabe o desafio que é. Então, a gente produz uma peça sobre uma série, mas daqui a pouco vem o Natal. Como eu vou dialogar a linguagem do Natal com a minha identidade visual? Então, quando a gente tem esse norte muito bem definido, então, cara, eu não posso fugir dessa fonte. Então, a gente na Red, todos os títulos, né, das séries, das programações, a gente é livre para fazer porque ela precisa combinar com aquela programação. Agora, as informações, né? Jamais mexe na data, na fonte, que são... a pessoa bate o olho, às vezes ela não vê o logo da igreja. Ela vê o todo e fala, isso é da Red. Tá, mas calma, por que você falou que isso é da Red se a gente nem colocou o logo? Não, porque essa fonte, a forma de comunicar, então, principalmente a secção de linguagem, a forma como é postado aquilo na internet. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo é quando várias pessoas escrevem os textos. Então, você tem um estilo de escrita, o outro tem um outro, então isso vira uma salada de frutas, né, na sua identidade visual. Então, na hora de postar, o ideal é que uma pessoa seja responsável por aquilo, porque ela tem aquela forma de comunicar, a forma de escrever. Isso tudo está muito por trás da identidade visual, que às vezes passa despercebido, né? É um grande desafio, conseguir seguir a identidade visual e produzir coisas novas. Mas se você estabelece esses pacotes de apoio, né? Essas fontes aqui, elas dialogam bem, essas cores aqui eu não posso fugir, esse tipo de elemento que eu sempre uso, então, eu uso riscos, então, onde eu vou colocar esses riscos nessa arte? Quando você cria esse pacote de apoio, facilita muito esse trabalho. E o desafio também é porque sempre alguém na sua igreja vai achar que aquilo é mais legal do que alguma outra coisa, né? Então, quando você cria um padrão, você tem um norte para a pessoa, a gente pode criar em cima disso aqui, e esse aqui é o nosso padrão, por que a gente não sai? Então, às vezes você vê uma arte, por exemplo, divulgação de um evento, tem umas 10 fontes, né? Esses dias mesmo alguém mandou assim, olha o meu evento aí, tinha umas 10 fontes, e aí com cores diferentes em cada fonte, então tinha neon, tinha, sabe, todo tipo de fonte do mundo ali, né? Então, você vê que não tem um padrão, não tem uma identidade visual, né? Sim. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer antes de continuar as nossas perguntas. Esse material para o Kids é tipo um script ou você diz só a respeito da live? Porque gostaria de ter esse material também para as crianças aqui da igreja. Uhum. Não, tá tudo escrito, né? A gente escreve tudo, assim. Então, o roteiro, principalmente do teatro, as ideias de atividades que a gente faz, alguma outra coisa só surge lá na hora, que é improviso mesmo ali, a gente está gravando e a gente tem uma sacada, né? Muita coisa de edição, então tem muita coisa que não vai ter porque é de edição mesmo, né? De efeitos especiais, tal. Acho que a gente tem mais um pacote fechado, né? Mas a gente tem, e inclusive nosso site lá do Criativos, a gente está agrupando todos os materiais do Kids para disponibilizar lá para a galera baixar, né? Desde arte gráfica. Legal. Tá no site? Tá? Ainda não está no site. Na real, a gente está organizando, né? Na verdade, no site já tem disponível todas as séries da Red e da nova geração. Então, se você entrar lá, você consegue baixar o arquivo do post, o arquivo do Stories, o vídeo que a gente usa, disponível de graça para sua igreja. O do Kids, como é um volume maior, né, de peças, então, essa série tem um brindezinho que foi feito, nessa outra tem a blusa, nessa outra...
Então, a gente está acabando de organizar esse pacote para disponibilizar para as igrejas. Lá no criativos.red. Tá? Criativos.red. Depois a gente coloca o site ali nos... Inclusive, sobre o negócio da identidade, né? Inclusive, até o nosso PowerPoint da mensagem, lá do Thiago, quando ele prega, é a mesma fonte, o mesmo fundo, o background, né? É tudo igual, inclusive para pré-adolescentes, kids, jovens, adolescentes, culto de domingo, é o mesmo PowerPoint, é a mesma fonte, é o mesmo padrão, mesmos efeitos. Então, para tudo gerar a mesma identidade. Eu tô na rede, né? Eu tô na minha igreja, eu sei que é a minha igreja, sabe? Legal. Então, um parênteses que eu quero fazer também é que, para quem está aqui na nossa conversa, que também trabalha com nova geração, né? Crianças, adolescentes, jovens, isso facilita muito com que eles se conectem com a igreja. Você não acaba criando uma igrejinha dentro da sua igreja. Então, quando eles vão no culto de adolescentes e o slide, a forma como é apresentado para eles a mensagem é a mesma do culto, ele não sente esse choque quando ele precisa ir domingo no culto ou quando ele precisa migrar de uma geração para outra. Então, o pré-adolescente, quando ele chega no grupo de adolescentes, ele não sente que a mensagem é diferente, que o visual é diferente. Ele está transitando para o ambiente da igreja que apresenta da mesma forma. Por várias vezes eu tive dificuldade em outros ministérios de juventude em que os meninos amavam a juventude, mas odiavam a igreja, porque o louvor era diferente, a mensagem era diferente, o estilo de dinâmica do culto era diferente. Então, isso para a gente aqui tem sido um fator muito positivo, porque eles não sentem essa transição de uma área da igreja para outra, porque todas elas conversam na mesma língua. E, por exemplo, agora uma dúvida minha, quando tiver assim, essas artes específicas, que vocês têm o Pix Red, daí tem o jovem, que é a Light, né? Vocês fazem identidade também da Red, é tudo alinhado com a identidade da Red. Se você pegar, é a mesma fonte que tem lá no logo do Light. Nunca reparei, nunca prestei atenção nisso. A disposição é diferente, mas a fonte é a mesma. Que legal. Tem aqui uma outra pergunta ainda, antes da gente continuar. Caso a igreja não tenha uma identidade visual, qual os primeiros passos? Teria algumas dicas práticas para esse processo? Essa era uma pergunta que a gente já tinha para o final, mas já podemos fazer agora, né? Eu acho que o primeiro grande passo é entender o seu público. A gente, brasileiro, tem muita dificuldade de sempre querer o que o outro tem. Então, às vezes ele gosta de uma igreja, então ele puxa toda aquela identidade para a igreja dele. Só que a gente esquece que são públicos diferentes, são cabeças diferentes. Então, acho que o primeiro grande desafio é conseguir entender quem é o meu público. Eu falo muito que a identidade visual ela acontece muito de fora para dentro do que de dentro para fora. Primeiro eu preciso entender quem é o público que eu estou falando e como eu vou me comportar diante dele. É óbvio, né? Eu posso impor algumas ideias, algumas informações, mas desde que isso esteja dentro dessa marca. Então, quem é meu público? O que ele está consumindo? O que ele está vendo no Netflix? Que música que ele escuta? Que produto ele compra? Que marca ele admira? Faixa etária, né? Então, esse é o primeiro grande passo, assim. E eu acho que a maior dificuldade, principalmente das igrejas, é que a gente acha que a gente conhece o nosso público, mas a gente não conhece. Então, um exercício que eu gosto muito de fazer com algumas pessoas é o seguinte, eu vou fazer com você, vai passar um pouquinho de vergonha, tá? Vamos lá. Você conhece formiga, não conhece? Conheço. Conhece, beleza. Quantas espécies de formiga existem? Eu conheço duas, uma pequena e uma grande. Quantos anos uma formiga vive? Não sei. Essa é a nossa dificuldade. Às vezes a gente acha que a gente conhece o nosso público, mas a gente não conhece. Então, quem é seu público? Meu público é o fulano de tal. Mas o que o fulano de tal consome? Ele tem busca de quê? Quais são as dores desse público? O que eles estão procurando? Então, esse é o primeiro grande passo de construir uma identidade. Né? Conhecer a cidade, né? A localidade. Então, eu acho que a gente peca muito em não fazer essa pesquisa antes e já querer, vamos lançar aqui, vamos contratar uma agência de publicidade, vamos contratar o Abner aqui, ele vai produzir pra gente. Só que né, a pesquisa por trás disso tudo vem antes. Isso é mais demorado mesmo, né? E a gente falou isso da Red, né? O pacote da Red ele não vai se aplicar na sua igreja. Mas eu quero fazer igual a Red faz. Cara, a gente está numa cidade, a gente está com um público, a gente tem um histórico. Isso precisa ser muito levado em conta na hora de você entender como você vai se portar diante do seu público. E que está alinhado à nossa missão, à nossa visão de igreja, e que esse pacote não vai ser aplicado em todas as igrejas. Então, é isso que é legal assim, entender, né? Então, qual que é a dica? A dica é qual é o teu público e até mesmo quem você quer alcançar.
Então, às vezes a galera fala, tem a briga da parede preta, né? Não, vamos pintar a parede preta, por que vamos pintar a parede preta e tal? Ah, cara, todo mundo, todas as igrejas estão fazendo e eles estão alcançando, estão crescendo, não tem nada a ver com a parede preta, né? Então, esse conhecimento, assim, do público geral, que é o primeiro passo mesmo, antes de gastar dinheiro. Porque às vezes o cara vai gastar dinheiro, né? Daí a igreja vai lá, a diretoria aprova o orçamento, faz tudo isso e dá tudo errado. Não traz resultado nenhum às vezes. E aí o povo para de investir em comunicação, porque foi feito de maneira errada. Né? Uhum. Legal. Deixa eu ver. Como seguir um... Ah, tá, essa já foi. Como transformar a cara do meu ministério? Quais atributos e informações devo investir? Acho que é um pouquinho do que vocês já estavam falando, né? De maneira prática, talvez, né? Primeira coisa é qual é a cara do seu ministério. Né? Eu quero mudar a cara, mas qual é a cara que eu tenho e para qual cara eu quero ter? E lembre-se, não queira ter a cara do outro, assim. Essa talvez seja o maior conflito que a gente tem. Tipo, nossa, eu acho muito bonito tal coisa, tá? Mas essa é a sua opinião. O que é bonito para mim é feio para o outro. Então, tome muito cuidado para não colocar o seu gosto naquilo. Essa também seja uma dificuldade, assim. Às vezes a gente trabalha com igrejas e empresas que, mas eu gosto de rosa com laranja. Tá, mas você é uma borracharia. Você vende pneu, você vende automóvel. Você está entendendo que você precisa entender o que o seu público está consumindo. Para quem você está falando aquilo? Então, para mudar a cara, primeiro entenda qual é a cara que você tem. Então, você tem uma cara mais descolada, você tem uma cara mais séria. Como eu vou me comportar diante disso, sim? Comece pelo logo, isso aí é sem dúvida. O logo ele vai direcionar para você todas as outras coisas. Tenha um nome forte, um nome que as pessoas vão... Eu sempre falo isso assim com nossos clientes. Às vezes eles vêm para a gente quer produzir um nome, quer produzir um logotipo. Então a gente faz algumas propostas e a gente só parte do próximo passo quando aquilo é apaixonante. Quando aquilo cara, eu não consigo pensar em outra coisa que vai me fazer amar mais do que isso. A gente chama aqui de fator uau. Tipo, essa série, porque a gente produz isso, todo mês a gente produz uma série nova com uma identidade nova, né? A gente fala assim, cara, isso aqui foi uau. Eu olho para essa peça e falo, uau. Tá demais, né? O fator uau que a gente fala, né? E eu brinco muito com os clientes. Falo, cara, você tatuaria isso aqui no seu peito? Não, então você não amou. Se você amar, você vai fazer uma tatuagem e vai ter orgulho de mostrar isso. Então, quando você amou seu logotipo, fica mais fácil você reproduzir as outras coisas. Então, gaste tempo com isso mesmo, tá? Isso não é de um dia para o outro. Isso demora, Amor, vai dormir, guarda na gaveta, e no outro dia, tira de novo e fala, nossa, eu gostei disso aqui ontem. Porque às vezes a gente está tão viciado na produção que passa despercebido algumas coisas. Então, não faça nada com pressa. Faça cada passo no seu tempo. Amor aquele passo, aí você vai partir para o próximo. Então, muitas vezes a gente já começa a identidade visual pela blusa que vai vender no domingo que vem. Calma. A blusa, ela é a última coisa que você vai pensar. Tem tanta coisa, tanta pergunta para ser respondida antes. Eu acho que uma coisa também, né, é reconhecer as limitações. Então, às vezes, eu não sei, vamos lá, né, o cara é líder de ministério, mas ele não sabe nada de comunicação, mas ele quer se arriscar e vai fazendo por conta e não reconhece a sua limitação, ou não reconhece que o chamado dele, ou a vocação dele não é para aquilo ali. Então, compartilhar isso com pessoas que saibam mais, né? Então, a gente aqui na Red, a gente tem muito isso em mente, né? O Thiago contratou a gente porque existem limitações ao qual ele não consegue, ele não vai alcançar, né? Mesmo que ele queira. Então, acho que isso, eu vejo muitos nos ministérios das igrejas, né? A galera com medo de reconhecer as suas limitações, né? Então, isso é uma coisa muito importante, sabe? Ao mudar uma identidade visual, né? A gente trabalhou um livro aqui há pouco tempo com uma equipe que chama O Líder da Próxima Geração, e ele fala muito sobre isso. Entenda aquilo que você não sabe fazer, que você não gosta de fazer, porque tem pessoas que sabem fazer e amam fazer aquilo. E a gente priva elas de fazer porque acha que não, eu sou pastor, eu tenho que pensar em identidade visual. Cara, mas eu não sei, eu não gosto. Eu vou fazer isso de uma forma muito precária. Passe para quem ame fazer isso, para quem entenda fazer aquilo, e você vai ter mais tempo para se dedicar no cuidado de pessoas, no pastoreio da sua igreja. Então, compartilhe essas demandas com quem ama fazer aquilo, com quem está inserido nesse ambiente. A gente faz muito isso na rede, a gente traz pessoas que estão no mercado de trabalho e quer saber como está se comportando as empresas, como que isso está sendo pensado lá fora, porque a gente às vezes tem uma visão limitada aqui de igreja, de conhecimento nosso mesmo,
mas o que as pessoas que estão inseridas, mergulhadas nisso, estão vivendo para que a gente possa trazer isso para a nossa construção. Sim, legal. Lembrando, gente, que a gente está falando, né, da identidade visual da igreja, né, assim, da instituição. Não é nós estamos falando de uma arte específica, de um post, ou, né, a gente está falando da cara, assim, do geral para o início, né, de alguma coisa de arte, né. Tem uma pergunta aqui. Fazemos devocionais diários com versículos nas redes sociais. Quais fontes são mais indicadas? E dos anúncios de lives, dá para usar fontes mais trabalhadas? É uma crise, né? Estética versus funcionalidade, assim. Entenda sempre, precisa ser comunicado. Não adianta sua arte ser linda se ela não comunicar aquilo que você quer falar. Então, às vezes, é melhor você descer um degrau da estética para que isso seja compreendido. Eu gosto muito, por exemplo, agora pensando em criação de artes, de palavras que elas sejam desconstruídas, assim. Então, eu quero escrever porta, e o tá mais para cá, mais embaixo, né? E a gente sempre entra em conflito lá na igreja, no escritório. Tá, mas calma, as pessoas vão conseguir ler o que está escrito aqui? Vai ser um pouco difícil, já sabe. Vão entender, porque de fato não é o meu gosto aquilo que eu achei lindo, né? Mas tá comunicando mesmo? As pessoas vão bater o olho e vão dizer, não, eu sei, é porta. Não, é horta, sabe? Então, a gente tenta sempre trabalhar esses dois lados mesmo. Né? E o simples, né, cara? É que, assim, existem hoje fontes, né, que para leitura, então, evitar cursiva demais, que a gente fala que rebola demais, né, que o S vai lá em cima, ele volta, ele passa dentro de uma outra letra e vem. É lindo, mas as pessoas vão ter dificuldade de entender aquilo. Às vezes a pessoa tem um celular mais limitado, aquilo vai cortar um pouco o celular da pessoa. Então, preocupe sempre com a margem de respiro. A gente fala muito isso, assim, espaço também é arte. As pessoas acham que às vezes uma arte, ela precisa estar toda preenchida, ela precisa ter elemento em todos os lugares para ela ser uma arte bonita. Não, às vezes uma arte com background de um texto simples, ela vai ser linda e ela vai comunicar bem. Então, a tipografia ela vai muito de acordo com a série que você está trabalhando. Então, a gente veio de uma série, por exemplo, chamada Igreja do Futuro. Então, a gente precisava de uma letra futurística, uma letra que ela fosse bem reta. Depois, a gente veio uma série bem bíblica, né, de uma história bíblica. Então, a gente já veio com uma letra mais histórica, mais clássica. Então, vai ter muito a ver com a informação que está passando. Não adianta você colocar uma fonte, uma chamada de um culto infantil com uma letra cursiva. As crianças não sabem ler letra cursiva. Ah, mas ela é linda, mas ela não está comunicando. Então, aqui no Kids, por exemplo, todas as artes que a gente faz, elas são em caixa alta e ser bem separado as fontes. Então, o A, ele é o A maiúsculo, o B é o B maiúsculo, porque uma criança no início da alfabetização, ela aprende a ler assim. Às vezes, o minúsculo demais já dificulta a criança a ler. É o mais bonito? Talvez não, talvez vai ter outros mais bonitos. Mas ele é o que vai comunicar e o que vai alcançar o nosso público com excelência. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Quais sites ou aplicativos que vocês poderiam disponibilizar ou indicar para a gente acessar para criar logos, testar paletas de cores e fontes? Legal. Eu nunca recomendo um site que faça o seu logo, porque ele sempre vai bater com que outra pessoa fez, tá? Então, procure um profissional que vai entender o seu público, que vai entender a sua linguagem, vai produzir isso para você. Mas a gente tem vários sites que são apoios, né, de fontes, de inspirações. Então, eu indico muito o Adobe Cooler, que é um site da própria Adobe, em que ele tem ali para você, né, vários discos de cores. Então, eu quero combinar o vermelho com o preto. Então, ele vai me dar uma paleta ali embaixo de quais cores eu posso trabalhar para eu conseguir atingir, né, aquele resultado que eu quero. Então, é um site que eu gosto muito de usar. Tem um site também que a escrita dele é Logopond. Tá? É logo P-O-N-D. É como se fosse um... Tiago, depois você consegue me passar isso? Sim. Aí você me passa e a gente repassa para a galera. Legal. Ele é uma rede social de logotipos. Isso é muito legal. Então, as pessoas vão criando logotipos e elas vão alimentando ali dentro. Então, eu quero fazer de um pet shop. Eu procuro pet shop, vai aparecer vários logos. Então, eu consigo ver, que legal, eles estão pensando... A área de pet shop está trabalhando muito com essa cor, com esse tipo de escrita.
será que combina? A cor que eu quero aplicar no meu logo combina? Desde você pode procurar logo que combina com aquelas cores também. Então, eu quero procurar inspirações de logos em vermelho. Coloco lá, vermelho. Deve dar vários logos em vermelho para eu achar, nossa, eu apaixonei com esse tom de vermelho. Então, mas isso tem que, a gente tem que entender que são inspirações e eles são referências para a gente. Eu não posso pegar aquilo e reproduzir aquilo, porque por trás daquele desenho, daquela representação visual, existe um estudo para ele chegar naquele resultado, né? E eu preciso pensar da mesma coisa. As maiores dificuldades que a gente tem hoje como agência é a gente ter que refazer trabalho que não foi feito assim. Então, às vezes, chegam para a gente quer comunicação, tá, deixa eu ver seu logo, tá, legal. Então, mas a nossa identidade hoje é assim, e não tem nada a ver com o logo, porque foi criado de forma atropelada, de forma muito precária, e reconstruir isso na cabeça das pessoas é muito difícil. Isso demora anos. Muitas igrejas agora, nessa época de pandemia, procuraram a nossa agência falando, me ajuda porque eu nunca trabalhei com isso. Aí a gente começou a fazer uma coisa ou outra e ele quer agora, não, cara, eu apaixonei com o que vocês estão fazendo, eu quero mudar a minha igreja. Cara, o pior momento para você mudar é agora. As pessoas elas estão tendo que se adaptar à sua igreja online, se adaptar agora com o conteúdo que você está produzindo, e se você mudar a cara disso agora... Vai perder, né? São grandes mudanças. É uma mudança grande em cima da outra. Então, espera passar isso tudo, entenda quais são os reflexos disso na sua igreja após esse tempo, para você tomar uma decisão de identidade visual, de comportamento, e porque vai mudar, isso vai. O que a gente está vivendo vai impactar muito. Agora a sua igreja ela é online, queira ou não. Então, como eu vou me comportar diante disso? Meu logo combina com o online, meu logo ele responde bem. Então, antigamente usavam muito letras cursivas, né, em logotipos. Hoje, quando você faz isso e coloca na sua miniatura da sua live, que ele fica desse tamanhozinho, você não consegue ler. Então, calma. Fica um mapa, né? Um mapa ali. Não, agora eu preciso mudar meu logo. Eu preciso se adaptar ao online e ao offline. Então, são vários desafios que vão trazer, mas esse é o pior momento para mudar. Esse é o momento que você vai confundir a cabeça do seu público totalmente. Sim. E tem outras inspirações também, até mesmo de outras igrejas, sites que a gente acaba buscando inspiração, de fonte. Acaba surgindo muitas coisas boas de música, o Envato, né? Então tem... essa era uma pergunta que eu tinha aqui até, se vocês têm, assim, outras fontes de inspirações e se vocês têm algumas para nos indicar, né? Para a gente também poder conhecer, porque às vezes... A gente está conectado o tempo todo e olhando para outras igrejas que também fazem um trabalho legal de comunicação, né? Sim. Então, a gente tem aí tem uma igreja chamada Canvas, que é da Flórida, que é a identidade visual deles, assim, o Instagram deles né, a gente olha, que coisa mais linda, né? A igreja, não é só, esse que é legal, né? Assim, não é só o Instagram que é bonito, então não é só uma aparência, né? Então, quando a gente vê as fotos da igreja deles, os cultos ali, toda a forma, do jeito que eles comunicam, é a coisa mais linda do mundo. Você fala assim, cara, eu queria ser como esses caras. Até a forma de vestir, né? De pregar. A mensagem do cara, você fala, cara, combina com o feed do Instagram dele. Olha que legal. Que massa. Canvas Church, essa é uma igreja, e não é muito conhecida, né? Assim, não é como o Hillsong, que a gente também tem, é uma referência para todo mundo, né? A Elevation também, que é lá da Carolina do Norte, Passion. Então, essas são as igrejas. Mas depois eu te mando também um link das igrejas que a gente sempre segue, né? E aqui no Brasil, a gente tem algumas igrejas também legais. A própria Onda Dura a gente gosta de ver, a Brasa Church a gente gosta de ver, os caras explicam bem, é leve. Enfim, tem algumas igrejas que a gente gosta sempre de dar uma olhada e ver, poxa, olha o que eles estão caminhando, né? Olha o que eles estão produzindo. E uma coisa também que eu acho interessante, a gente não se limitar só ao público de igrejas, né? Tem marcas que você admira, então a Apple, Coca-Cola, McDonald's, estava falando isso aqui agora, que, cara, você está na rua, você vê um cartaz vermelho, você já fala, é Coca-Cola. É incrível, não está escrito Coca-Cola, não tem um desenho, é um cartaz vermelho com risco branco. E você já dá sede, você já vai na padaria e toma uma Coca-Cola. Porque eles são exemplos de como uma identidade visual bem construída e a gente pode se inspirar e aprender muito com eles. E uma coisa legal, né? Todo mundo conhece a Coca-Cola. E como que eles gastam com propaganda, né? Como que eles gastam com um caminhão lá da Coca-Cola no Natal, andando pela cidade, nos bairros. E, tipo assim, a gente precisa, né? E às vezes como igreja a gente fala, será que a gente precisa mesmo investir em comunicação? Todo mundo já sabe onde a nossa igreja está, todo mundo sabe qual é a nossa igreja, todo mundo sabe qual é, qual é a nossa posição aqui no bairro e tal. Então a gente olha para a Apple, olha para a Coca-Cola, olha para o McDonald's, olha para, sei lá, Burger King, olha para todas essas grandes companhias. E eles gastam milhões e milhões em comunicação, em propaganda, em arte, vão mudando o tempo todo, né? E eles estão gastando. Então, precisa.
né? Porque as pessoas gostam de ver e isso reforça a marca, né? E realmente, como é bom ver, né? Quando você olha o Instagram ali, toda a página, assim, quando é bonito, né? Quando tá tudo combinando, quando tem uma sequência, é muito legal. E é legal, isso mostra que você tem cuidado com isso. Se você tem cuidado com o feed do seu Instagram, imagina o cuidado que você vai ter com outras coisas, né? Às vezes você fala, o feed do Instagram, pra que eu vou preocupar? Cara, se até com o meu feed do Instagram eu sou preocupado, eu cuido, eu penso para fazer, imagina como vão tratar meu filho no Ministério Infantil, né? Uhum. Mais uma pergunta aqui, que essa é bem ampla, mas assim, nas nossas igrejas, né, a maioria não tem um designer, um pastor de comunicação, assim, né, como contratado, né? Às vezes tem voluntários, às vezes alguns que estudaram alguma coisa, fizeram alguns cursos. Como vocês diriam assim, como começar? Como a gente poderia começar assim a estudar mais, a se aprofundar, assim, que passos, né? Eu acho que isso não é uma coisa que agora a gente vai sair sabendo fazer, né? Mas assim, como a gente poderia começar? Se tem alguns cursos, se tem alguma coisa que a gente não precise fazer um curso superior, né? Para poder ajudar a nossa igreja. O YouTube é uma grande ferramenta. É uma grande universidade. É uma grande universidade. Uma das coisas que eu vejo, né, assim, não para todos, tá? Mas nas conversas que eu tenho, assim, no geral, eu vejo um pouco de preguiça, tá? Preguiça das pessoas que querem trabalhar com comunicação. Porque elas já querem que a gente dê já tudo prontinho, assim, né? Então, se o Abner com 12 anos de idade, 12 anos de idade começou a editar vídeo, né? Eu comecei, depois fui para a faculdade teológica, lá na PIB de Curitiba, eu não sabia nada de vídeo, mas eu vi os caras editando e eu ficava só olhando, YouTube, eu nunca tinha tocado no notebook, nem tinha computador. Né? E daí quando eu tive a oportunidade, depois de tanto ver vídeos no YouTube e ver as pessoas editando, eu já comecei a editar vídeo. Só que isso leva muito tempo. Então, assim, as pessoas precisam ter paciência e YouTube é a maior universidade que tem, se eu colocar lá agora, nesse momento lá, curso de Adobe Premiere, né, básico, vai estar lá, 25, 30 lições do cara ensinando passo a passo em como aprender a editar vídeo, né? Só que as pessoas já querem chegar no final, do resultado final. Eu já quero pegar um vídeo aqui e fazer igual o clipe lá da, né, sei lá, da não sei quem e tal, mas não, é lá, ó, aula 1, aula 2, aula 3. Mesma forma, Illustrator, eu quero aprender a fazer, mexer no programa, tal, não sei fazer nada, no Photoshop. Cara, YouTube é a ferramenta que tem ali de graça mesmo, tem todo mundo. Ainda mais nessa época de pandemia, tá todo mundo lançando curso de graça, você não gasta nada com isso. Eu acho que a gente é uma geração que mais tem, que menos faz, assim. Cara, todo mundo hoje tem um mega celular. Quem dera se a gente pudesse começar a editar vídeo há tanto anos atrás com o celular que faz o que faz hoje. Com câmeras, né? Tipo, cara, a gente usava mini DV, aquela fitinha que você tinha que segurar e rebobinar. Então, assim, hoje, cara, com o seu celular, você faz um baita vídeo, você faz várias artes. Então, é uma geração preguiçosa, assim. A gente tem muito e a gente faz pouco. Então, quem dera se nossa época tivesse um YouTube com tanto curso. A gente tem que aprender a marra, aprender a fazer. Eu lembro que uma viagem que a gente fez, na época da trupe ainda, a gente viajava as igrejas fazendo, e eu lembro que cada um editava num programa diferente. Cada um editava num programa, o Cata em outro, o Rafa em outro. E eu lembro que o Cata virou e falou pra galera assim, galera, é o seguinte, todo mundo vai desinstalar os programas e nós vamos instalar o programa que é o top do mercado. Cata, mas a gente não sabe mexer. Não, a gente vai aprender a mexer lá na época. Então a gente foi pra viagem com o programa instalado, ninguém sabia mexer, e a gente aprendeu a mexer. Por quê? Porque se a gente ficasse naquela babinha que era aqueles outros programas, então a gente nunca ia ser forçado a trabalhar no novo. Usar a justificativa, já estou acostumado, eu já sei mexer nisso. Cara, sai da zona de conforto, né? Vai em busca de crescimento. Então, a gente nunca, aqui pelo menos na nossa profissão, a gente nunca acha que sabe tudo. Então, sempre tem algo a melhorar, sempre tem. Daqui a pouco, um atalho que eu descubro aqui, imagina, estou anos editando, né? E a gente olha, nossa, esse atalho aqui eu nunca tinha usado, meu Deus, mudou minha vida. Entendeu? Então, de verdade, né? Assim, eu acho que a internet, hoje tem cursos online, no YouTube. Melhor dica, vai para o YouTube. Agora, segunda dica, tira a preguiça do corpo, né? Então, eu canso de receber mensagens aqui e a gente tem a nossa visão de generosidade irracional, que é o que a gente compartilha tudo que a gente tem. Tudo mesmo. Se vocês produziram, tá tudo lá no site lá, do criativos.red.
Então, só que isso também é ruim, porque eu percebo que as pessoas são preguiçosas e elas querem tudo na mão. Então, elas não querem pensar, né? Pô, vou construir agora uma série aqui de mensagens, vou construir agora um deixa vídeo. Deixa eu entender o que minha igreja está vivendo, para eu falar, responder aquela dor dela. Às vezes a gente lá no Mega Pix acontece muito, a gente solta uma arte de uma série nova ou de uma brincadeira nova, gente já me chama, me manda. Cara, mas você não sabe nem do que se trata isso daqui. Eu nem testei para ver se vai funcionar com a gente. A brincadeira nem foi pro ar, né? A gente nem testou a brincadeira, mas só foi a arte divulgando que vai ter aquela brincadeira. Então, a pessoa já manda a brincadeira antes. Então, eu vejo isso, né? Nossa cultura muito preguiçosa mesmo, sabe? De não correr atrás, de não buscar, de não ter paciência, de não estudar. De ficar, às vezes, assim, a gente fica 2, 3, 4 horas estudando uma ferramenta para produzir algo. Então, quem se destaca são as pessoas, de fato, que estão estudando. E a igreja hoje, que não tem, como você falou, né? Não tem ninguém contratado. Poxa, pega um cara lá, um adolescente, que aquele menino tem potencial. Cara, eu vou investir na vida dele. Chama ele, mano, vou investir na sua vida. Vem cá, vou te dar isso aqui para você estudar. Ele estudou, aplicou, legal. E você vai investir. Daqui a pouco a igreja compra um computador para ele, compra uma câmera e vai investindo na vida dele mesmo, né? Aqui nosso primeiro passo. Algum adolescente chega falando que ajudar, então assiste essas aulas no YouTube. Se ele voltar depois de uma semana assistido, a gente vira e fala, opa, ele tem interesse de aprender. Metade não volta mais, porque ele quer fazer. Eu quero fazer o final, mas, cara, você tem que entender que você precisa se esforçar. E uma outra coisa também, as igrejas precisam entender que isso é vida ministerial. Infelizmente, graças a Deus tem mudado um pouco, mas quando eu era mais jovem, né, adolescente, quando um adolescente chegava com o meu pastor e falava, nossa, pastor, eu entendi que eu quero ser pastor. A igreja investia tudo nele. A igreja investia em um seminário financeiramente, a igreja investia em cursos, em palestras, mas chegavam falando, eu quero ser videomaker. Então, corre por fora e depois você vem abençoar a gente aqui, depois você... Aí o cara tem que correr, procurar ajuda, incentivo em outras pessoas, procurar curso em outros lugares, e depois que o cara se torna fera, ele tem que servir na igreja, porque a igreja sempre... a igreja é um celeiro para ele, a igreja é uma oportunidade que ele tem. Então, se o menino chegou para você e fala, cara, meu sonho é ser ator de teatro. Cara, pague um curso para esse garoto, invista nele, traga a gente, coloque ele em conexão com pessoas boas. Como você faz com um garoto que quer ser um pastor, um missionário? A igreja investe e a igreja banca. E assim, as igrejas hoje colhem poucos frutos disso, porque ela entende que isso é secundário, né? Infelizmente. Muito legal pensar nessa ideia de investir, né? Não... Às vezes a gente não faz nada porque fala assim, não tem ninguém que faz, então ninguém faz, né? Mas é legal essa ideia de construir junto, né? A gente tá com um menino aqui, o Isaac, tá com 13 agora, né? Mas ele começou com 12, ele queria aprender a editar vídeo, começou ele e um outro rapaz, e aí a gente passou essas tarefas, não, beleza, então a primeira coisa, cara, não vou nem instalar o Adobe, você vai assistir essa aula no YouTube. Passou uma semana, ele assistiu, agora vai instalar o programa. Daí, beleza, instalou o programa. Então, semanalmente ele voltava com a gente lá, eu, o Felipe agora é o pai dele, né? O Felipe assumiu ele aqui. Cara, a gente é bem duro com ele, sabe? Isso aqui, quantas vezes a gente já falou que você tem que cortar o vídeo dessa maneira? E ele, não, eu esqueci. Então, cara, foca, presta atenção, entendeu? A gente assim, e ele tá sendo, daqui, sei lá, 5 anos, talvez vocês vão vir como um dos melhores videomakers se ele continuar nessa pegada, né? Mas imagina, ele tem 13 anos de idade. E o menino tá lá, assistindo aula, levando bronca da gente, né? Então, tendo experiência, alguns vídeos imagens que vai pro culto da Red lá, ele que filmou, e ninguém sabe, mas é ele que tá lá com a câmera, né? De 13 anos de idade, filmando algumas produções. Então, são esses investimentos, sabe? Isso que é legal, assim, entender que não são só os contratados, né? E a gente, como contratado, nossa equipe é muito curta para tudo que a gente tem produzido. Então, são diversos voluntários em diversas áreas, que estão trabalhando, estudando, crescendo, aprendendo, né? E se desenvolvendo cada vez mais. Vocês acham, então, que a fase adolescente é uma boa fase para começar, para investir na galera? Nossa, demais. Fica a dica, então, né, pessoal? Traz foco, disciplina. E eles já estão inseridos nesse meio. Super tecnológicos, né? Cara, você dá um celular para ele e faz um TikTok. Ele vai fazer um TikTok e eu vou ficar 2 horas tentando aprender o que ele está fazendo ali. E ainda mais agora nessa quarentena. Então, cara, muitas escolas, pelo menos aqui em São Paulo, né, estão de férias, eles estão ansiosos. Então, cara, vai fazer. Eu tenho incentivado vários. Começaram, eu tô pensando em fazer um blog. Faz um blog, eu vou lá, divulgo no meu Instagram. O
blog ainda está assim, aquele texto mais ou menos. Cara, é assim que ele vai aprender. Então, eles têm a mente vazia, a gente está com o HD cheio já, a gente tem várias coisas que a gente aprendeu. Infelizmente, o modelo de escola brasileiro hoje ela não investe na criatividade, então a gente já perdeu muita da nossa criatividade. O formato estudantil brasileiro é para a Revolução Industrial, né? Você precisa aprender a fazer isso, colocar o parafuso aqui, o outro vai vir, vai colocar o parafuso, mas é a minha criatividade, eu quero ser um músico, onde que eu aprendo isso na escola? Então, essa geração é uma geração que ainda está fresca de criatividade. Então, cara, a gente fala, o Megapix aqui, né, que é o nosso Ministério de Adolescentes, é o maior celeiro que a gente tem hoje para produzir, gente. A gente tem um adolescente que desenha super bem, muito bem, ele é apaixonado com isso. E eu sentei com ele semana passada e falei, cara, eu não quero que você se torne um engenheiro porque as pessoas querem que você seja um engenheiro. Se o seu sonho é ser um artista, um desenhista, nós vamos investir nisso junto. Porque é isso que você sabe fazer muito bem, é isso que você ama fazer. Mas as pessoas falam, não, você tem que fazer engenharia, depois, se der tempo, você se torna um desenhista, né? E ele é apaixonado por desenhos e ele só precisa de alguém que fala assim, cara, vamos por aqui, ó, vamos por esse caminho, faz um curso com esse cara, se inspira nesse outro, ó, aprenda um traço novo, porque eles têm tempo para isso, eles têm sede disso, né? Você tem uma noção, uma das 10 melhores faculdades de arte gráfica do mundo está aqui no Brasil, né, em São Paulo. Chama-se Méliès. Então, assim, Nova York, Paris, né, tá lá, Califórnia. E essa Méliès está em São Paulo, aqui no Brasil, uma das 10 melhores faculdades de arte gráfica do mundo, assim, modelagem 3D, cinema, né? Então, você vê, assim, que... E muitas pessoas, primeiro conversam comigo e querem investir nessa área, falam, cara, vai para lá, mano, se joga, faz lá a faculdade lá, aprende, né, cresça. Então, acho que isso que é legal, assim, a gente abrir a mente, né, e a visão. E os adolescentes, para ter uma noção, a gente tem aqui alguns fotógrafos que fazem escala na rede, né? 2, 3 já são adolescentes, que vão lá, pegam a câmera, nunca pegaram a câmera na vida, os pais compraram a câmera para ele, né, para eles ali, a gente vai lá e ensina, ó, fotografa assim e tal. Eles vão lá, olha minha foto, ó, tá, lembra? Não esquece do foco, olha aqui o foco. Lembra as 3 regras principais da fotografia? E eles estão ali na prática, apanhando da gente, estudando em casa, levam a apostila, tem aula toda semana, né? O Mega tem ali toda terça-feira, pelo menos tinha na época que não tinha pandemia, estavam lá, aula de fotografia toda semana. Era lá um dos nossos voluntários que é líder da aula de fotografia, dá aula de fotografia para eles, ensina a composição. Então, tudo isso, a longo prazo, vai se tornar uma igreja que comunica muito bem em todas as áreas, né? E entenda que a gente é uma grande lixa para eles, né? A gente não pode só incentivar, a gente tem que falar, não, isso aqui tá ruim, isso não tá legal, isso aqui... E assim, às vezes a gente tem medo, né? Tipo, vamos colocar no ar desse jeito mesmo, porque... Não, cara, olha só, para pensar, isso aqui combina com isso? E às vezes eu falo assim, putz, cara, nem pensei nisso. Então, entenda que você é essa lixa dele, você que vai lapidar esse adolescente, esse voluntário, a se tornar um grande profissional. Não tenha medo de falar não, isso não tá bom, isso não está bonito, isso não tá certo. Produzimos, perdemos lá, né, sei lá, 6, 7 horas, mas no resultado final olhamos assim e falamos, meu Deus, ficou tudo sem foco. E agora? E essa é a grande decisão do líder, né? E agora? Eu coloco no ar mesmo assim, porque, poxa, ele trabalhou, tadinho, né? Não, a gente chama todo mundo e fala, gente, olha esse material aqui. Daí todo mundo olha. E aí, o que vocês acham? Nossa, ficou sem foco, cara. E agora? Tem como colocar isso no ar? Não vai queimar meu filme. Sabe? Tipo assim, não tem como. Então, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Então, todo aquele trabalho vai pro lixo e a gente recomeça agora com a grande lição. Presta atenção no foco, miserável, né? Então... e a gente faz isso mesmo, assim, e a gente não tem medo de dizer, só que sempre incentivando juntos, não é só tipo, não, tá errado, tá, não, a gente tá ali junto, né, e aprendendo e construindo isso juntos, isso que é legal também, sabe? Sim, muito legal. E uma coisa que eu acho muito importante é essa da valorização do voluntário. Aqui na rede a gente tem, durante os domingos, né, os cultos, uma sala para o voluntário com ar-condicionado, comida, lanche para ele descansar. Ele precisa se sentir valorizado. Então, com os adolescentes, por exemplo, os que estão bem, a gente tem 2 adolescentes, por exemplo, que eles são à frente hoje da infraestrutura nossa. Monta o som, monta a luz, monta as cadeiras. Então, tem dia que eu falo para eles assim, cara, eu preciso sentar e conversar com vocês. Aí eles já ficam assustados, né? Montamos o som errado, montamos... Aí eu pego, às vezes, não, você só vai tomar um açaí mesmo. Eu quero que a gente comemore, que a gente converse sobre isso. Então, crie relacionamentos. Através do relacionamento, você vai ter autoridade e liberdade para puxar a orelha. Porque, às vezes, o cara só martelo. Eu vim de uma experiência, de uma igreja que a gente serviu lá por vários anos e a gente nunca ouviu um obrigado, assim. De sentar e falar, nossa, obrigado, você trabalhou bem, você fez bem isso. Então, lembrar disso. O relacionamento te dá liberdade para você ser essa lixa do seu voluntário.
Então, o Cata faz isso, o Cata sai tomar café com o voluntário e perguntar como é que tá a família, como é que tá... Porque às vezes a gente só lembra do número do cara para quando precisa fazer uma arte. Só lembra quando tem ensaio do corpo que ele precisa estar... Mas você já mandou mensagem para ele para saber como é que ele está nessa pandemia? Como é que tá a família? Está precisando de alguma coisa? Chame ele para sua casa, vai jogar um FIFA com ele, vai criar relacionamento com ele também. Sim. E é isso, então. Vocês já estão no horário, né? Eles estão corridos também. Mas foi muito bom, Thiago e Abner. Obrigada. Espero que a gente tenha mais momentos, né? Que a gente possa aprender mais com vocês também, mas foi um prazer. E aí depois a gente manda para a galera os links, as indicações de vocês, tá? Com certeza. Beleza? Que Deus abençoe vocês aí, tá? Valeu. Também. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.